Ei, você que tá vendo esse corte, dá uma moral, se inscreve no canal, deixa o like e se inscreva também no canal principal. O link tá na descrição. É por lá que rolam as lives, segundas 19 e sextas 23. É, Vou falar um pouquinho agora sobre essa questão de o Atlético ser um clube reativo. Aqui eu estou falando do clube e não do time, tá? E reativo é uma palavra da moda no futebol de times que jogam no contra-ataque, né? Times que se defendem e exploram contra-ataque. Eu não tô falando do time aqui, até porque o time do Milito definitivamente não é um time reativo, né? É, Os problemas que tem são justamente em algum momento por se expor demais, enfim, eu tô falando do clube. O que que eu quero dizer com isso? É uma parada que eu chamo de Síndrome Thiago Neves. Eu explico. Vocês lembram do episódio que o Atlético negociou com o Thiago Neves, deu uma merda federal em relação à repercussão com a torcida e o clube voltou atrás depois e cancelou a contratação? Claro que vocês lembram, né? Obviamente que vocês lembram, foi um episódio muito marcante para todo mundo, né? Ficou provado e comprovado que o Atlético de fato já estava acertado com o Thiago Neves, eu mesmo noticiei na época. E, e depois da reação, a torcida ficou puta, a loucura ameaçou, etc, 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 e o Atlético voltou atrás, cancelou a negociação. Eram outras pessoas, tá? Era outra diretoria, era outro modelo de clube, era outro diretor de futebol, era outra vida. Mas eu tô puxando isso aqui como exemplo para começar a tratar de assuntos atuais, de episódios que o clube está esperando alguma repercussão negativa ou dar alguma merda para tomar a atitude correta. E três casos, não foi um, não foram dois, foram três casos de semanas para cá ou meses para cá. A gente pode citar que isso aconteceu e isso me preocupa muito. Esse padrão reativo do Atlético de o tempo inteiro estar corrigindo as coisas e não tomando a decisão correta ou tendo a postura correta já no primeiro momento. O primeiro episódio foi o episódio do André Lamonier, tá? Acho que todos vocês lembram do episódio, mas é sempre bom a gente escrever, porque quando a gente escreve, a gente dá um peso é, que deve ser dado ao episódio. Simplesmente um diretor do clube, então diretor de comunicação, aproveitou o cargo que tem em benefício próprio. Em resumo, foi isso, né? Para levar o filho dele como se fosse um torcedor sorteado dentro do campo para conhecer um jogador, para ganhar uma chuteira do jogador, sendo que isso foi colocado para o público em geral como uma campanha para qualquer pessoa que estivesse ali no estádio com a camisa do Bernard. Isso foi uma bizarrice que aconteceu e, infelizmente, a impressão que ficou, e a gente só pode falar em impressão porque é impossível a gente cravar esse tipo de coisa, mas a impressão que ficou foi que o Atlético só tomou algum tipo de postura depois que a imprensa fez o papel dela, através do Vitor Martins, de denunciar o que aconteceu. Então, o Atlético, depois que a imprensa foi a público dizer que o torcedor que foi sorteado para ir a campo era um filho de um diretor do clube, aí sim o clube tomou uma postura que ainda assim, ao meu ver, foi vergonhosa, né? Porque o clube publicou aquela nota bizarra, que a gente sabe que teve, inclusive, para dizer o mínimo ali, a coordenação ou a participação do próprio André Lamonier, primeira vez que eu vejo isso, um profissional que é desligado por um desvio ético definir como que a empresa vai comunicar para o público o desligamento dele. Mas foi o que aconteceu. E o clube dizendo naquela nota que saía em defesa do profissional e ele mesmo que levou o compliance, enfim. Nesse caso, eu nem sei se entra nesse conjunto de ações que o Atlético está corrigindo o problema depois da repercussão do erro, porque para mim nem corrigiu. A correção ela está no ato da demissão do profissional. Que, aliás, eles também falaram publicamente que foi um pedido de demissão por parte dele, André Lamonier, né? Mas beleza, a saída do profissional ela é evidentemente correta. Mas a forma como essa saída foi exposta ao público continuou errada. Então, nesse caso, houve um problema que aparentemente, e é a impressão que ficou, acho que para a maioria, para mim com certeza, com clareza, aparentemente só houve a ação depois que o assunto virou público, porque se ninguém descobrisse que era o filho dele ali,
Eu, Guilherme, desconfio muito que a demissão aconteceria, mas desconfio muito, assim, realmente acredito que não aconteceria. Mas beleza, antes tarde do que nunca aconteceu. Logo depois, semanas depois, acontece o episódio do Reginaldo, um torcedor, uma pessoa em situação de rua, ganhou um ingresso de um torcedor dono de cadeira cativa para ir a um jogo da Arena MRV, foi ao jogo, algo aconteceu que ele foi expulso do jogo, e aí houve diferentes discursos, pessoas falando que ele estava atrapalhando, incomodando, e pessoas falando que ele só estava na dele torcendo. E o Atlético, num primeiro momento, primeiro assim, já existe o erro da segurança de colocar para fora sem um motivo claro, ou sem uma comprovação de que algo ele estava fazendo de errado, algo diferente do que outras pessoas fazem, né? Então, o primeiro erro foi esse, mas é um erro que o clube poderia ter tratado como um erro de uma empresa terceirizada, né? Porque quem faz a segurança da Arena MRV não é o clube. Né? O funcionário que pegou o torcedor e colocou para fora não tem a carteira assinada pelo clube. Né? Então o clube poderia ter ido por esse lado no primeiro posicionamento. Olha, estamos apurando o que aconteceu e caso tenha sido comprovado um exagero, uma postura discriminatória das pessoas que tomaram a decisão da segurança da arena, os responsáveis serão devidamente cobrados e o Atlético não aceita esse tipo de postura, etc. Não foi o que aconteceu. Num primeiro momento, o clube, através da assessoria de imprensa, enviou um comunicado a jornalistas, eu entre eles, e o torcedor foi colocado para fora porque tinha comportamentos inadequados. Então o clube abraçou a versão de que ele foi posto para fora de forma correta. Né? Depois de toda a repercussão negativa nas redes sociais, entre integrantes da imprensa e eu inclusive, o clube aí sim emitiu uma nota decente, uma nota que deveria ter sido a primeira, né? Que o Atlético é um clube de todos, que o Atlético vai atrás do torcedor para dar a ele uma assistência psicológica e social, com assistente social, com psicólogo, né? E aí o Atlético fez de fato isso, levou o torcedor para cortar cabelo, para ter um tratamento higiênico decente e prometeu ali já nessa nota que ia levá-lo ao campo, enfim, teve um posicionamento de fato alinhado com o que é, pelo menos, o discurso de um clube de todos que o Atlético sempre teve. Mais uma vez, um posicionamento corrigido depois de uma repercussão negativa. Episódio André Lamounier, episódio Reginaldo. E agora vem o episódio da grama da arena, cara. Vem o episódio do gramado da arena, que primeiro é o seguinte, eu já falei isso do Cabeça Fria, e falo mais uma vez aqui. Não é admissível a arena ter o gramado ruim que tem um ano depois da inauguração do estádio em jogos oficiais. A gente vai completar um ano daquele Galho Santos. Né? Se fosse um mês, tem só algumas semanas, o gramado ainda está... Né, as pessoas estão entendendo como que o gramado se comporta, etc. Beleza, a gente tem uma tolerância. Um ano depois não é admissível, né? Não é razoável. Então, assim, era claro, já há algum tempo, já há meses, o problema do gramado. E aí isso vai escalonando, né? Isso vai escalonando. Isso fica ruim, aí um jogo você consegue perceber que tá ruim, aí um atleta começa a soltar aqui e ali uma insatisfação, primeiro um atleta adversário, depois um atleta do nosso próprio clube, e aí os atletas começam a falar com mais volume sobre isso ainda, com o pé atrás, com medo de falar, porque envolve a diretoria. Aí chega no ponto de o clube ser exposto, porque é isso que acontece, por um jogador do clube, e aqui eu não estou criticando o jogador, tá? Eu entendo a insatisfação do cara, o incômodo do cara de jogar num gramado horroroso daquele. Mas chega no ponto de um jogador do Atlético ir ao microfone e falar: eu não quero jogar mais aqui enquanto esse gramado estiver desse jeito. Eu prefiro ir para um estádio que não é o do Atlético do que jogar nesse gramado. Então tem que esperar chegar no mais alto nível de exposição da marca do clube, porque é a marca do clube que está envolvida, é o estádio do Atlético, o estádio mais novo da Série A do Campeonato Brasileiro. Você tem que esperar chegar nesse nível para o clube fazer uma reunião, beleza, então vamos jogar fora da Arena MRV. Detalhe, um jogo que não é 10%
decisivo quanto o anterior, que será na Arena, no gramado péssimo da Arena MRV. O Atlético vai jogar nesta terça-feira, também conhecido como amanhã, para quem tá vendo a live, né? Para quem tá vendo o corte, talvez hoje, ou já até passou. Mas o Atlético, a gente tá fazendo essa live no dia 19, segunda-feira, o Atlético vai jogar amanhã, terça-feira, dia 20, contra o São Lourenço, no jogo mais importante até agora da temporada, num gramado péssimo. Então, assim, esperou uma repercussão pra lá de negativa, esperou o jogador do clube ir no microfone e falar, cara, não dá pra jogar mais nisso aqui, pra tomar algum tipo de postura, né? A postura anterior, ela já é questionável. Será que realmente o melhor planejamento que dava pra fazer era tirar um gramado plantado na Cidade do Galo e levar pra lá às pressas, dias antes de um jogo de Campeonato Brasileiro, e jogar lá esse jogo do Campeonato Brasileiro e ser criticado mais uma vez? Será que não deu tempo nesse um ano de perceber que a Arena não suporta, que a questão da iluminação não é suficiente, que o gramado da Arena não vai aguentar a sequência de jogos, que vai precisar de manutenção mais frequente, e pensar numa outra alternativa? Assim, será que precisava chegar nesse ponto, cara? Realmente, nessa fase de assim, cara, não dá mais, de jogador falar eu não aguento mais, para aí sim procurar jogar em outro lugar? Então é mais uma atitude reativa desse Atlético. E esses 3 episódios, nós estamos falando de 3 episódios num intervalo aí de o quê? 2 meses? Não lembro quanto que foi o episódio do André Lamonier. Foi na apresentação do Bernard, né? Aquilo aconteceu. Deixa eu ver aqui. Bernard apresentado. Foi Galo e Fortaleza, salvo engano. 23/6, 23 de junho. Estamos falando de 2 meses, né? Estamos falando de 2 meses. Estamos falando de 3 episódios sérios que o clube precisa que haja uma comoção, uma revolta, uma reclamação externa para tomar uma postura decente. E no primeiro caso, eu acho que nem decente foi. No caso do André. Então, assim, cara, não se trata, como tem alguém no chat falando aí, volta Ziza Valadares, volta Daniel Nepomuceno, volta não sei quem. Eu não sei se ele tá falando sério ou se ele tá zoando, mas enfim, não se trata de a gente querer que volte ninguém. Se trata de a gente cobrar os responsáveis de um clube centenário que hoje tem dono. Hoje tem dono. Assim, é irrelevante o que a gente já teve de situações piores. A gente já teve situações piores na história do Atlético? É óbvio que já. E só por isso a gente precisa pegar a situação pior como régua e tudo que tiver daí pra cima a gente tem que aceitar e tá tudo bem? Tá tudo bem jogar num estádio horroroso. O estádio não, né? O estádio é lindo, né? Fique claro. Tá tudo bem jogar num gramado horroroso, tá tudo bem jogar no estádio que a acústica não funciona, que mata uma das principais armas do Atlético históricas, que é a sua torcida. Tá tudo bem sair em defesa de um profissional que teve um desvio ético. Tá tudo bem assumir no primeiro momento uma postura, no mínimo, alinhada com um gesto provavelmente discriminatório. Não tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem, a nossa obrigação é levantar a mãozinha e falar, cara, não está tudo bem, não está legal, isso aqui não nos orgulha, que é o que a gente tem feito, ou tentado fazer. Tá tudo bem, como bem lembrou o Vinícius aí no chat, o Atlético negligenciar completamente a categoria do futebol feminino e o clube ser rebaixado como lanterna, com a campanha vergonhosa para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é a marca do clube que tá lá. Então, assim, não está tudo bem e é a nossa obrigação cobrar. É a nossa obrigação elogiar o que está correto, como eu já fiz. Eu já fiz um vídeo nesse canal aqui, rasgando elogios, por exemplo, às ações do Instituto Galo, que faz um trabalho belíssimo. O Atlético hoje provavelmente é o time mais solidário do Brasil, é o time que mais faz ações reais, concretas, para ajudar as pessoas que precisam. O trabalho do Instituto Galo é lindo, a postura do Atlético, né, mediante as tragédias no Rio Grande do Sul, foi espetacular. Foi aulas, foi de dar orgulho. Só que um clube é formado por erros e acertos. E a gente vai estar aqui sempre elogiando os acertos e criticando os erros. Então, me preocupa muito que o Atlético esteja nessa fase, e aí eu estou falando do clube e não do time,
reativa, nessa fase de esperar a repercussão negativa em alguns episódios, para aí sim tomar uma decisão mais condizente com o que a parte razoável da torcida espera. Porque tem parcelas da torcida que vão defender qualquer coisa, que tá tudo bom, ou que tá tudo ruim também. Então, assim, sabe esses esportes que, desculpa, Ronaldinho, te acordei, que são avaliados através de nota, que você descarta a menor e a maior nota? Igual escola de samba também, você descarta, né? Você pega lá a menor nota e a maior e tira. Então, assim, excluindo os exageros, excluindo a galera que acha que tá tudo maravilhoso e a galera que acha que tá tudo péssimo, ficam os razoáveis. E aí os razoáveis sabem, têm essa mínima capacidade de avaliar as situações caso a caso. E é o que a gente está fazendo aqui. Então, me preocupa o Atlético ter esse padrão nesses últimos 2 meses reativo. Esperar dar merda, esperar a repercussão negativa das coisas para aí sim mudar a postura. E é isso que eu queria falar, sim. Isso que eu queria falar porque acho que é um posicionamento importante, acho que é algo que a gente precisa falar. Porque a gente quer o bem do Atlético, cara, e quer o clube tendo posturas que estejam alinhadas com a história linda do clube. O Atlético é o clube mais popular de Minas Gerais, sempre foi. É o clube mais tradicional do estado. É o clube que vem de anos de glória. O Atlético tem 14 títulos nos últimos 13 anos. É o único clube de Minas Gerais a levantar a taça internacional neste século. O rival, a última, foi lá em 97. Então, se tem algum clube em Minas Gerais que honra o cenário esportivo do estado, como diz o nosso hino, já há muitos anos, nós já passamos 24 anos desse século, esse clube é o Atlético. Tá? O rival na final que chegou perdeu para o Argentino dentro de casa. Então tem muita coisa que nos orgulha, cara, nesse clube. Muita. Eu tenho muito orgulho da camisa, tenho muito orgulho da torcida do Atlético, apesar de ela estar, pelo menos uma parcela dela estar sofrendo na arena. Mas eu tenho muito orgulho do clube que eu nasci torcendo. Muito orgulho. E isso acho que dificilmente vai mudar. E é justamente por ter esse amor que eu tenho pelo clube e esse orgulho que eu tenho da camisa que eu visto, não essa, que essa é do canal, também me dá muito orgulho, mas me refiro à camisa do Galo. E eu preciso falar essas coisas que me geram incômodo e eu vou continuar falando. Foi um momento meio sério da live aqui, mas eu acho que achava importante, julguei importante falar sobre isso aqui. Demorou? No mais, que o Atlético seja cada vez mais vitorioso dentro de campo, que as posturas fora de campo sejam melhor pensadas ou mais bem pensadas e que a gente seja feliz torcendo para o glorioso, gigantesco, incalculável Clube Atlético Mineiro.